Pai Santo, te somos gratos pelo alimento que já recebemos da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai, para que possamos entender este tema que está tão claro na Tua Palavra, mas que tem produzido tantas dúvidas e tanta confusão no meio do Teu povo. Abençoa-nos para que nós aprendamos do Senhor. Tira os nossos preconceitos, as nossas opiniões pessoais e faça com que a nossa mente fique cativa à Tua Palavra, de modo que nós creamos da forma como o Senhor quer que nós creiamos. Pai, que nós pedimos agradecidos e em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, nós começamos falando que o entendimento incorreto a respeito do dom de línguas tem causado inúmeras divisões no meio evangélico. Não são poucas as igrejas que já tiveram seus membros influenciados pela mensagem de que o verdadeiro crente é aquele que fala em línguas. Hoje menos, mas no passado havia essa questão. Se você tivesse amigos pentecostais, eles te diriam: você não é crente ainda, porque você não fala em línguas. Você não tem o Espírito Santo ainda, porque você não foi batizado pelo Espírito. Porque no movimento pentecostal, batismo é falar em línguas. Na verdade, se você pensar bem, você percebe que esse segundo batismo, ele contraria a Bíblia. Por quê? A Bíblia não diz que é um só batismo? Não é? Há um só batismo. Então, no batismo com água, você tem ali o batismo do Espírito. É a mesma coisa. Não há dois batismos. A Bíblia diz que é um só batismo. Mas no movimento pentecostal, criou-se essa separação entre Cristo e o Espírito Santo. Que separação é essa? Primeiro, na versão deles, tá? Você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você passar por essa experiência de línguas, é que você recebe o Espírito Santo. Então eles dividiram a Trindade. E meus irmãos, não se pode dividir a Trindade. Quem tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. É certo que a Bíblia dá uma ênfase de que nós somos santuário do Espírito Santo. Não dá essa ênfase? Mas será que é possível nós sermos santuário do Espírito e não termos dentro de nós o Pai e o Filho? Será que é possível nós fazermos esta divisão? Ora, é claro que não. Aquele que é santuário do Espírito, ele também é morada do Pai e morada do Filho. Veja, por exemplo, João 14, 23. Veja o 23. João 14, 23. Abra a sua Bíblia. Há uma ênfase de que nós somos a habitação do Espírito Santo. E essa ênfase é correta. Porque nas três pessoas da Trindade, o responsável por santificação é o Espírito Santo. Tá? O responsável por redenção é Cristo. O responsável por criação é Deus Pai. Mas note que é só uma questão de ênfase. Veja João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem está falando aqui? Jesus. E quando ele fala viremos para ele, de quem que ele está falando? Dele e do Pai. Cadê o Espírito? Nesse texto não está. Outros textos mostram que nós somos habitação do Espírito. Mas esse texto mostra que nós somos habitação, morada do Pai e do Filho. E do Espírito também. Então, um equívoco que o movimento pentecostal comete é dizer: primeiro você recebe Jesus, depois, se você passar pelo fenômeno de línguas, é que você recebe o Espírito. Está dividindo a Trindade. Você não divide a Trindade. Quem recebe Jesus, recebe o Pai e recebe o Espírito. Amém. Essa é a ênfase que é dada, porque eles afirmam, eu já presenciei cultos, e que é enfatizado: se você não falar línguas, você não tem o Espírito Santo. E cria um desespero, porque você é ensinado também a buscar o Espírito Santo através da obediência, através da oração e outros exercícios mais, e causa um constrangimento muito grande.
É verdade. Eu devo confessar o seguinte, eu passei por esses sentimentos. Por quê? O livro que eu li, que eu diria que me mandou para o ministério, foi A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. David Wilkerson, um famoso pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. Eu quando li aquele livro, eu falei, eu vou para as missões, eu vou para o ministério. Mas nesse livro, que é belíssimo, tem um capítulo lá falando sobre línguas, porque ele é um pastor pentecostal. E eu me lembro que aos 13 anos de idade, quando eu li esse livro, eu fiquei com a cabeça muito confusa. E eu tinha amigos pentecostais. E uma vez, eu pedi para um amigo pentecostal, para ele falar com o pastor dele, para o pastor dele orar sobre mim, para que eu falasse em línguas. E eis que uma tarde de sábado, lá estava eu numa igreja pentecostal, com um monte de pentecostais fazendo um círculo com mãos na minha cabeça, orando para que eu falasse em línguas. E eu me esforcei. Mas não saiu nada, meus irmãos. Não saiu nada. Porque eu não queria fazer uma imitação, né? Eu queria que de fato fosse. E eu não senti nada. Eu não senti nada, não saiu nada. E eu pensei, naquela época, aos 13 anos, eu pensei, existe, mas não é para mim. Foi a minha conclusão. Quando eu fui para o seminário e comecei a estudar a Bíblia com mais profundidade, aí eu percebi, por isso eu não falei. Porque o dom de línguas, e isso vai ficar claro aqui, meus irmãos, é um dom de idiomas. Foi um dom que Deus deu para que os discípulos que não fizeram escolas de línguas, não havia FISC, CCAA, não havia nada disso naquela época, eles pudessem ir para outras nações sem conhecer o idioma e pregar o evangelho na língua da outra nação. Esse é o dom de línguas, meus irmãos. Era um dom com objetivo missionário, evangelístico. Não é essa enrolação de línguas que fazem hoje, que são mais fenômenos de catarse, né? Parece que a pessoa está desabafando numa catarse emocional e aí ela começa a imitar os fonemas que foram ensinados na sua igreja. Há essa questão da pressão, né? Porque se você está numa igreja dizendo, se você não falar, você não tem o Espírito Santo, você vai se esforçar para você chegar no nível dos outros. E aí muita gente imita e fala o que é falado, né? Eu até poderia imitar, eu não vou fazer isso, mas é possível você imitar esses fonemas. São fonemas que não constituem uma língua. Já fizeram isso, já pegaram todos os fonemas dessa encenação que fazem e catalogaram e não dá um idioma, tá? Não é uma língua, não é um idioma, como eles falam, idioma dos anjos. Mesmo porque, meus irmãos, todas as vezes que anjos deram mensagens, não precisou de intérprete. Os anjos falavam na língua das pessoas, tá? Você não encontra lá um anjo aparecendo para Maria com o intérprete do lado. O anjo fala na língua do receptor, ok? Já vimos até aqui que espiritualidade não se mede por dons espirituais, mas mede-se pela obediência, pela fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade manifesta, não nas poucas horas semanais de culto solene, mas no dia a dia, no nosso cotidiano. Veja, infelizmente, muita gente no meio evangélico passa a semana inteira descumprindo a palavra, desobedecendo a palavra, sendo péssimos funcionários, péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos. E aí quando chega num culto de domingo à noite, começa a enrolar a língua, como que se agora fosse santo, como que se aquele enrolar de língua queimasse todos os pecados da semana. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos fiéis 24 horas por dia. A nossa devoção a Deus se manifesta no dia a dia, glorificando a Deus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Então, a nossa espiritualidade não se mede por supostos dons sobrenaturais, mas se mede pela obediência.